Bom, então, boa tarde, obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco sobre esse trabalho que eu iniciei com meu doutorado lá em 2012 e venho desenvolvendo paralelamente também a parte de assimilação por conjuntos e previsão por conjuntos majoritariamente, né? Eu vou falar sobre um pouco sobre a forma como a gente trata e trabalha com a matriz de covariâncias em termos do modelo atmosférico, do modelo BAN, aplicado aqui ao GSI no CPTEC, né? Então, eu separei minha apresentação em 6 tópicos, mas parece muita coisa, mas eu vou tentar ser sucinto em cada um desses tópicos, para não me alongar muito. Então, eu começo com a proposição de um desafio que, na verdade, foi colocado pelo Lorenz na década de 60. E na década de 60, o Lorenz, ele estudando um modelo de equações diferenciais, ele fez alguns experimentos, esses experimentos ficaram conhecidos como experimentos gêmeos, e ele percebeu que, a depender da precisão com que você armazenava os resultados, você tinha resultados diferentes a partir do momento quando você continuava a simulação desses experimentos, né? Então, o que ele estava entendendo ali é que existia uma sensibilidade a condições iniciais, e prosseguindo com esses estudos, ele acabou entendendo que existia um limite teórico de 2 semanas, como a gente costuma dizer, para a previsibilidade de modelos atmosféricos, né? Então, um desafio que se coloca é como fazer com que esses modelos atuais eles possam prever bem dentro e além desse limite, né? Como que a gente faz para tratar essa limitação? Então, dentro da modelagem da simulação de dados, nós temos diversas fontes de incerteza, né? Dentre elas, com relação ao modelo, a gente tem a própria dinâmica e a física dos modelos, que são representadas por equações matemáticas que se aproximam do fenômeno físico que você está querendo modelar. Portanto, elas têm limitações e erros também. As próprias observações meteorológicas, né, que têm limitações quanto à precisão e a forma como elas são medidas, né, o seu próprio grau de processamento também, quando a gente olha pela parte das radiâncias, por exemplo, né? E na simulação de dados, em termos dos operadores de observação, os modelos adjunto, tangente linear, quando a gente coloca o aspecto do ensemble, o próprio tamanho do ensemble, resolução, são todos fatores limitantes e são fontes de incerteza dentro do arcabouço da modelagem, né? E a modelagem e a simulação de uma forma conjunta, elas devem abordar essas fontes de incerteza para minimizar o impacto delas no processo de modelagem e assimilação de dados. E a simulação de dados, ela considera que esses erros, eles são modelados e são representados em termos de matrizes de covariância, né? Então, em termos da matriz de covariância dos erros de previsão, a gente supõe, uma suposição bastante comum e geral, que esses erros eles são modelados por meio de uma distribuição gaussiana. Por quê? Porque por meio de uma distribuição gaussiana você consegue determinar 2 momentos estatísticos importantes, um que é a média e o desvio padrão. Então, por meio desses 2 momentos, você consegue modelar dentro dos fenômenos naturais uma série de fenômenos que podem ser, na verdade, representados por essa distribuição, né? Então, aqui eu coloco a função custo variacional tridimensional, o João já falou um pouco sobre ela no período da manhã, em que eu destaco ali em laranja a matriz de covariâncias dos erros de previsão. Então, estou localizando para vocês onde se encontra esse problema de fato dentro daquilo que a gente estuda. Em azul ali a gente tem a matriz de covariância dos erros das observações, que o João também mencionou no período da manhã. Em H, o operador observação, que eu comentei há pouco também, né? Então, essa matriz, a gente pode entender ela, enxergar ela como tendo 2 parcelas. Uma seria esse JB, que seria o termo referente ao background, ou seja, as nossas previsões, e o JO, que seria o termo referente às observações, né? Então, essa função custo, ela, de forma objetiva, ela mede a distância entre essas 2 parcelas, né? É claro que, na teoria, parece ser mais simples de entender, mas é claro que há outras parcelas também que são consideradas dentro de um sistema operacional mais completo, né? Então, se a gente considerar a equação de análise, essa equação que vocês estão vendo aqui, é uma equação parecida com aquela do ensemble common filter que o João comentou, né? E ela pode ser obtida, a gente pode chegar nessa equação por meio da minimização da função custo. De forma objetiva, significa você calcular o gradiente dessa função custo, você calcula a derivada dela igual a 0, e aí você consegue chegar exatamente nessa relação em que você tem do lado esquerdo a análise, que seria o estado que você quer atingir depois que você minimiza a função custo, de fato,
E do lado direito você tem duas parcelas, a primeira que seria o termo do background, que seria o vetor background, e a segunda que é dada pelo termo de inovação, ponderado por um peso, né, que no caso do Kalman filter é a matriz ganho de Kalman, né, mas aqui é dado simplesmente pela variância total. A gente pode entender dessa forma do sistema, né? E para demonstrar a importância da matriz, se você simplesmente fazer uma manipulação um pouco mais simples nessa equação, você consegue demonstrar, considerando uma única observação, né, e considerando que o termo de inovação é um escalar, a gente chega que o incremento de análise, ou seja, a diferença entre a análise e o background, é proporcional à matriz de covariância, né? Então, dada a importância dela. Então, aqui só para vocês terem uma ideia mais clara do incremento de análise, do aspecto de um incremento de análise, claro que aqui está um pouco exagerado, mas fica fácil de ver. Então, a gente tem algumas isolinhas de temperatura. Se vocês olharem no centro da figura, onde a gente tem a parte colorida, você tem um ponto, que é um ponto de uma observação sintética de temperatura, e a isolinha branca, que dá para perceber ali sobre as cores, né, desse gradiente no centro da figura, seria a análise, ou seja, então aquela observação ela causou uma atualização no campo de background dado pelas isolinhas pretas e atualizou aquele estado de análise. Então vocês podem extrapolar essa ideia para milhões de observações que nós temos toda vez que a gente faz um ciclo de assimilação de dados aqui no CPTEC, aqui para uma só para vocês entenderem o que a assimilação de dados faz no final, né? Bom, em termos de aspecto, uma matriz de variância, covariância, ela em geral tem esse aspecto aqui. Está dando retorno. Alguém poderia desligar o microfone, por favor? Está dando retorno. Alguém poderia desligar o microfone, por favor? Vai lista de participantes. Vai. Pronto. Obrigado. Só foi isso. Então, desculpa, continuando, né? Então, essa é uma matriz de variância covariância, né? Então, de forma geral, a gente tem as variâncias, seria a variância entre uma variável e ela mesma, dispostos ali na diagonal principal. Fora dessa diagonal principal, ali, nos quadrados cinza e cinza escuro, você tem os elementos de covariância cruzada entre as variáveis e daquela variável com ela mesma, só que em níveis distintos, né? Então, de forma objetiva também, aqui eu coloquei algumas variáveis de controle, que são as variáveis em torno das quais você minimiza essa função custo. No caso do GSI, temos a velocidade potencial, a função de corrente, temperatura, umidade, ozônio, conteúdo de água líquida, pressão de superfície e temperatura da superfície do mar, né? Algumas considerações sobre o cálculo da matriz de covariância. Nós, para o modelo atmosférico, utilizamos o método NMC. O NMC seria o National Modeling Center. Na época, nos anos 90, foi estabelecido pelos pesquisadores do Paris e Derber, né? Então, esse método ele preconiza que a correlação espacial dos erros do modelo são semelhantes à correlação espacial das diferenças das previsões de 48 e 24 horas. Né? Então, a gente utiliza esses arquivos de previsão de 48 e 24 horas para calcular a covariância do modelo. Né? Então, a suposição é que existe o crescimento linear, né, dos erros de previsão durante as primeiras horas, considerando até 48 horas. Né? E isso é similar também ao que é feito no método de perturbação da previsão por conjunto, né? Baseado nas funções ortogonais empíricas aqui do CPTEC. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, um exemplo de par válido, você estabelece uma data de referência, aqui no caso, dia 26 de dezembro de 2013, e você seleciona dois arquivos de previsão do modelo referentes a 24 e 48 horas de previsão. Você coleciona esses arquivos, organiza eles ao longo de um período de um ano, pensando numa situação operacional, e aí são calculadas essas covariâncias, e elas são armazenadas num arquivo que é lido ao longo do processo de minimização da função custo. O GSI, especificamente, ele trabalha com a função de corrente para contabilizar o balanço geostrófico, balanço de massa e vento, entre a função de corrente, a temperatura virtual, função de corrente, a velocidade potencial, função de corrente, a pressão. E essa é uma variável fundamental dentro do esquema, da infraestrutura do GSI, porque permite que a gente
possa reduzir também o tamanho da matriz e reconstruir as relações de variância e covariância entre essa variável e a função de corrente. Então, uma forma específica com a qual o GSI trabalha. No caso aqui, a função de corrente é utilizado para o modelo global. Se fosse um modelo regional, então poderia ser as componentes do IV do vento, né? Então, aqui só para exemplificar, né, então, essas relações entre a função de corrente e essas variáveis que eu citei há pouco, ela é dada por meio dessas equações lineares, né, em que são utilizadas uma estatística linear entre aquela matriz G, por exemplo, é uma matriz de correlação, e aí você tem a covariância entre a função de corrente e a temperatura virtual e a variância da temperatura virtual, da função de corrente, melhor dizendo, né? Então, a gente, no GSI, costuma dizer que as variáveis, as variáveis de controle são as partes não balanceadas dessas variáveis, no caso, a velocidade potencial, a temperatura virtual e a pressão, e elas são correlacionadas com a função de corrente, né? Então, essa relação entre a parte balanceada e não balanceada do modelo é obtida por meio dessa matriz de correlação. E ali vocês conseguem ver, por exemplo, a temperatura virtual é igual a essa parte balanceada e não balanceada, e você consegue estimar a parte não balanceada, que é a variável de controle do GSI, por meio da correlação entre essas quantidades e a função de corrente. Então, só um exemplo aqui para vocês terem uma ideia sobre isso, né? E, claro, né, por isso também a função de corrente acaba determinando boa parte do incremento dessas variáveis de controle, né? E aqui só para falar que essas matrizes, elas têm a importância de contabilizar as correlações, né? Então, aqui em termos de produção técnica, só para mostrar para vocês, foi feito um artigo em 2019 como resultado da tese, um desenvolvimento dessa matriz e aplicação dela dentro não só do 3D-VAR, mas também do 3D Ensemble VAR, que seria uma extrapolação do próprio 3D-VAR, mas utilizando o Ensemble para atualizar essa própria matriz. Essa técnica do cálculo da matriz está estabelecida aqui no centro, então nós temos a capacidade de não só calcular, mas recalcular quando o modelo mudar, por exemplo, e aplicar essa matriz de novo no sistema. A gente tem preparado um pacote Python que é bastante interessante porque permite a gente ler essas matrizes do GSI e fazer comparações entre elas, vou mostrar alguns exemplos. E tem uma demonstração disponível, qualquer pessoa pode pegar essa apresentação, clicar naquele botão e abrir um Jupyter Notebook para fazer esse exercício, não precisa instalar nada no computador. E nós temos atualmente em preparação uma matriz baseada no banho em coordenada híbrida, também para aplicação no SNMA, que é o nosso sistema de assimilação de dados baseado no banho em coordenada híbrida. Então, aqui só para mostrar alguns exemplos das estruturas da matriz de covariância. Então, nessa primeira linha, a gente tem uma comparação entre uma matriz de referência do NCEP, que seria aquela disseminada pelo DTC. No meio, uma matriz que eu calculei lá na minha tese, baseada no BAN T62L28, de 200 quilômetros, coordenada sigma, e à direita a matriz que nós temos preparado baseada no BAN T299 em coordenada híbrida. Então esse pacote do Python permite a gente comparar essas três variáveis. Aqui é aquela matriz G, que seria a matriz que contabiliza pela correlação da temperatura virtual e a função de corrente. Aqui na linha de baixo seria o desvio padrão da função de corrente, da temperatura virtual. De fato, na matriz de covariância, nós não armazenamos a covariância e a variância, mas o desvio padrão. Então, de novo, esses campos, essas projeções da primeira linha são utilizados para reconstruir as informações de variância e covariância à medida que o sistema precisa dessas informações. Também são calculados comprimentos de escala, e esses comprimentos de escala, tanto na horizontal e na vertical, que são utilizados para determinar a extensão espacial com que essas covariâncias elas são utilizadas e aplicadas dentro do sistema, também são calculadas e armazenadas na matriz. Aqui só para ilustrar também em outras projeções, por exemplo, latitude, latitude, o número de níveis na vertical, e como que se dá o espalhamento e a comparação entre diferentes matrizes. Então, à direita seria aquela matriz do meio, que eu preparei na tese baseada no BAN sigma, e à esquerda a matriz de referência do NCEP que nós temos. Então, é claro que as diferenças são óbvias, porque um é muito grande, outro é muito pequeno, mas isso se dá
porque não basta, para demonstrar que não basta só você substituir a matriz, mas você precisa também ajustar os parâmetros de aplicação dessa matriz de forma que você tenha a aplicação do incremento de análise de forma adequada, né? Então, tem dois casos. Se você pegar, por exemplo, a figura da esquerda, tem duas colunas. À esquerda você tem uma aplicação isotrópica, ou seja, o incremento de análise ele é espalhado de forma igual em todas as direções. E no caso da direita seria, aí, considerando a matriz do CPTEC, seria anisotrópico, de forma que você consegue também, com certo grau, modificar o aspecto do incremento de análise de forma que ele se ajuste aos gradientes representados no background, né? Que isso é uma característica bastante desejável. Então, só para citar aqui para o Monan, então, o GEDI ele também utiliza implementações específicas para o cálculo da matriz de covariância. Então, o Monan ele tem esse SABRE, né, que é o System Agnostic Background Error Representation, e todos os repositórios relacionados com os desenvolvimentos do GEDI, inclusive do SABRE, eles são concentrados no GitHub do JCSDA, né? E João e eu tivemos a oportunidade de participar no ano passado de um dos GEDI Academies, né, que são os workshops que eles fazem para ensinar as pessoas a trabalhar com os códigos do GEDI. E o SABRE, né, especificamente, implementa o BUMP, então eles têm vários nomes curiosos, né? Mas é uma biblioteca em Fortran que implementa todos os cálculos de todas as quantidades necessárias e técnicas computacionais envolvidas para trabalhar com matriz de covariância, né? Então, para finalizar, dificuldades e desafios, né? Então, a gente pode fazer N perguntas, das mais simples às mais complexas. Então, a gente precisa sempre atualizar a matriz B, né? Com que frequência, qual que é o objetivo. Então, a gente viu, por exemplo, o Clemente, ele tem uma preocupação de representar a covariância do erro do modelo em escalas diferentes da escala de tempo. Então, ele está mais interessado na escala intrasazonal, por exemplo, né? Ou sazonal, né? Nós estamos interessados na escala de tempo. Então, a forma como você pensa o cálculo da sua matriz tem que ser aplicada ao modelo que você deseja executar, né? Então, é necessário uma grande quantidade de pares de previsão. Então, no caso da minha matriz ali da tese, eu usei mais de 1000 pares ao longo de um ano. Isso tem uma consequência de suavizar muitas estatísticas. Então, talvez você não precise usar tantos pares. Então, você tem que amostrar esses pares de forma a capturar aquilo que você sabe que é muito importante ao longo que representa a variabilidade espaço-temporal do erro do seu modelo, né? Então, a matriz precisa estar na mesma resolução do modelo. No GSI, a gente sabe que é possível usar uma matriz com o mesmo nível vertical, mas com uma redução, uma grade horizontal um pouco menor, diferente do background, né? Então, para a operação é importante a gente ter uma representação adequada da TSM, do ozônio, do Cloudwater, né, que são variáveis que não são prognósticas do modelo, mas diagnósticas, né? E, na verdade, o ozônio, por exemplo, é uma variável que é advectada no tempo de previsão, no passo de previsão, né? Então, aí, outra ideia, por exemplo, uma forma de atualizar a matriz B é através de um sistema que envolve o ensemble, tal como eu fiz na tese, né? Ou mesmo usando o TrueDvar ou o ForDvar, mas usando o ensemble para atualizar essas covariâncias que você calcula e elas são fixas no tempo, né? Então, como é que você faz para que essa covariância ela seja atualizada a cada ciclo de assimilação de dados, né? Você pode usar o ensemble. Ou uma média móvel também, né? Então, você tem uma matriz que é fixa e vai recalculando ela ao longo do tempo, né? E para o Monan, não necessariamente todas essas covariâncias, como a gente já acabou de ver nas apresentações anteriores, né, elas não são tratadas da mesma forma, porque depende muito do que você está representando, né? Se é a atmosfera, se é o oceano, se é a superfície, cada componente do sistema terrestre tem uma necessidade diferente, né? Então, não é sempre da mesma forma que a gente vai tratar. Então, aqui algumas referências e muito obrigado.